Muito bem, agora eu vou explicar para vocês como construir um formulário utilizando o Google Forms. Bom, primeira coisa, eu acessei o site google.com. Usando meu login e minha senha, me identifiquei. Caso você não tenha uma conta do Google, sugiro que você crie. Caso o seu grupo não tenha, eu sugiro também que você crie uma para ele. Assim, essa conta fica desvinculada de uma pessoa. Aqui neste menu dos quadradinhos, você tem toda a gama de funcionalidades e ferramentas que o Google te oferece. Uma delas é o Drive. No Drive, você tem todos os seus documentos, formulários, apresentações, arquivos texto. E para criar um novo formulário é bastante simples. Eu venho em novo, vou aqui em mais, Google Formulário, formulário do Google, e eu escolho um formulário em branco. Muito bem, então ele vai direcionar, o Google te direciona para esse sistema, né, para essa interface, onde você começa então de forma bastante simples a editar. A primeira coisa é um formulário, né, para identificar. Então vamos colocar aqui formulário de ingresso do guia Decor. Apenas uma referência. Aqui na descrição do formulário eu recomendo que você coloque informações que esclareça para o interessado como funciona o processo de ingresso. Então, esclarecimento sobre o processo de ingresso no seu grupo escoteiro. Se possível, coloque inclusive até um e-mail, um telefone, uma forma que realmente facilite o contato. Muito bem, aí nós partimos para os campos. Uma coisa muito importante é entender que você está falando com um tipo de público. Nesse caso, minha sugestão é que você trate com adultos. Portanto, a primeira pergunta, nome da criança / jovem. É um tipo de pergunta que eles chamam de resposta curta, pequeno campo de texto. E aqui vejam a importância de colocar esse dado como obrigatório. Seguindo, nós podemos simplesmente duplicar aqui, que facilita bastante, e escolher o próximo campo, data de nascimento. Vejam que o Google Formulários ele já reconhece que é um arquivo, né, que é um tipo de informação data, já selecionou aqui o campo data e já criou aqui um campo próprio para isso. Data de nascimento também é uma coisa muito importante. Vamos especializar aqui a informação para que o teu visitante entenda bem. Agora, nós vamos então para um outro campo. Nome do responsável. Também é uma resposta curta e também é obrigatória. Nós realmente precisamos dessa informação. Depois nós precisamos do telefone do responsável. Bom, às vezes o Google Formulários reconhece o telefone como números e eu recomendo você não utilizar essa regra. Então basta clicar no excluir. Outra informação que nós precisamos do responsável é o e-mail. Precisamos definir vários canais de comunicação com este interessado. E depois do e-mail, já concluindo, então vejam que é bastante simples, eu recomendo que você crie um outro campo, também de resposta curta, com a seguinte pergunta: foi indicado por alguém? Ou nome de quem indicou o nosso grupo escoteiro? Qualquer uma das duas perguntas está ótimo. E também um tipo de resposta curta, mas neste caso eu não colocaria como obrigatório. Muitas das pessoas que vão encontrar esse formulário, que vão acessar esse formulário, elas não foram indicadas. Tá? Elas simplesmente encontraram, ou através da sua página do Facebook, ou através de algum tipo de ação, ou notícia no jornal. Tá? Então a gente deixa esse campo como não obrigatório. Para concluir o trabalho,
A gente clica aqui onde diz formulário sem título de novo, ele reconhece o título do arquivo e vejam, o nosso formulário está pronto. Tem alguns detalhes importantes. Ó, vamos lá. Primeira coisa, a aparência. A gente pode dar uma melhorada. Tá? A gente pode mudar as cores, ó. Pode trazer algumas cores. Se você escolher uma imagem, essas cores aqui ficarão totalmente alteradas de acordo com a imagem. O sistema lê a imagem e percebe quais são as cores e os tons e fica bem legal. Então você pode fazer um cabeçalho personalizado do seu grupo escoteiro e colocar como cabeçalho, né, da imagem. Se você quiser ver como ficou, usar. Então, assim está o formulário. E é assim que as pessoas vão ver. Certo? Voltando ao formulário, nós temos algumas configurações que são importantes. Ó. Aqui eu posso coletar e-mails, não vejo necessidade, porque a pessoa já vai informar o e-mail. A questão de limitar uma resposta também não é interessante, porque o formulário ele é direcionado para uma única pessoa, então se a família tiver mais de uma criança, ela vai precisar preencher mais de uma vez. Tá? E aqui tem algumas editar após o envio, também não é necessário. Ver gráfico de resposta também não é necessário. Aqui é interessante, ó, nós temos a parte da mensagem de confirmação. Então aqui você coloca uma mensagem de agradecimento. Muito obrigado por se interessar. Nosso salvo aqui. Na hora de enviar, ele me dá algumas opções. O que eu recomendo sempre é a utilização do link. Então eu clico nesse botão do link e eu clico aqui, ó, em URL curto. Vejam que esse endereço aqui é muito grande, né? Mas o Google te oferece essa opção aqui, ó. Pronto. Ó, olha que legal. Esse link é o que eu copio e passo a divulgar para as pessoas. Vamos ver aqui, ó, mostrar para vocês o link em uso. Fechamos essa janela, adicionamos uma outra e aqui eu venho com o link e ele vai me direcionar novamente para o formulário. Certo? Muito bem. Vamos ver como é que funcionam as respostas depois do meu formulário pronto. Então, aqui, vejam que eu não tenho nenhuma resposta, mas eu vou utilizar o formulário para exemplificar. Nome da criança. Vamos colocar aqui. Pronto. Aqui o contato. Aqui o telefone. E aqui exemplo de e-mail e quem foi que indicou foi o João. No momento que eu clicar, ó, vejam que aparece a informação que eu coloquei na mensagem de agradecimento. E se eu volto aqui nas respostas, a minha resposta, né, a resposta que eu acabei de enviar pelo aplicativo, né, pelo sistema, já está disponível. Tá? Se eu tiver mais respostas, vamos lá, gerar mais respostas para exibir como funciona, enviar uma nova resposta. Aqui vai ser o irmão do Mauro. Vamos repetir aqui a data fictícia. Muito bem. Mais aqui no telefone. Aqui de novo, como é que era? Esse endereço aí não existe, tá, pessoal? Guia do Ecola.br não existe, é só um exemplo. Aqui, enviamos. Muito bem. Então, já tivemos 2 envios e ele passa, então, a permitir, ó, vejam, mais informações, tá?
E aí eu posso olhar as respostas por pergunta, tá? E eu posso, aí ó, aqui ó, eu troco a pergunta e eu vejo a resposta. E uma forma muito interessante é no individual, onde eu navego aqui, ó, vejam que tem esse controle aqui em cima, ó, eu navego por todas as respostas. Se vocês repararem aqui, ó, aqui muda o nome da pessoa, tá? Mas isso não é usual, não é muito prático. É legal para ver as respostas, mas não é muito prático. Então, por isso, o Google Formulários oferece a opção de criar uma planilha. O que eu quero fazer? Eu quero selecionar uma planilha existente ou eu quero criar uma nova? Eu quero criar uma nova, que eu vou chamar aqui só de ingresso do Guia Decola. Muito bem. E eu vou criar essa planilha. Pronto. Planilha criada. Olha aqui. E eu posso voltar no meu Drive. E aqui está o meu formulário e a minha planilha. Quando eu clicar na planilha, eu vejo todas as respostas. O legal disso, e aí vocês vão entender a importância disso através desse método de ingresso que nós vamos trabalhar dentro do Guia Decola, é este campo aqui. Ressaltando que, dentro desse método de ingresso do Guia Decola, o dia e até mesmo a hora, se for o caso, de contato dos interessados com o grupo escoteiro é o que vão garantir a ordem de ingresso das vagas que vocês disponibilizarão. Muito bem, pessoal. Então esse é o nosso vídeo explicativo sobre como criar formulário através do Google Formulário. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Obrigado.